Tu sabia que alguns dos projetos mais icônicos do mundo foram criados por pessoas que nunca estudaram formalmente arquitetura? Hoje a gente vai falar sobre arquitetos que não são arquitetos. Apesar do título de arquiteto ser protegido em alguns países, como no Brasil, esses arquitetos que não estudaram arquitetura de forma formal provaram que não ter um diploma formal não impede ninguém de criar obras arquitetônicas incríveis e ganhar reconhecimento no mundo do projeto, da arquitetura, da construção civil. Vamos falar então sobre alguns desses nomes. O primeiro, Frank Lloyd Wright, o homem considerado o maior arquiteto americano de todos os tempos pelo Instituto Americano de Arquitetos em 91, curiosamente não possui um diploma formal em arquitetura. Ele abandonou a Universidade de Wisconsin após um ano no curso de Engenharia Civil, optando por ganhar experiência prática com o arquiteto J.L. em Chicago. Posteriormente, conseguiu um estágio de 6 anos na renomada Adler & Sullivan, onde Louis Sullivan o guiou antes de iniciar sua prática, em 1893. O Wright permaneceu crítico à educação formal, valorizando a experiência prática acima da acadêmica. O segundo, acabei de citar, o Louis Sullivan, é o mestre do Frank Lloyd Wright e teve uma educação formal meio errática, embora bastante variada. O prodígio e criador do credo "a forma sempre segue a função", que a gente tanto escuta por aí, se graduou no ensino médio com 16 anos de idade, foi aceito no MIT, que era a única escola de arquitetura americana naquela época. Mas a impaciência o fez desistir no final do primeiro ano e, em seguida, ele teve alguns estágios naquele período em que Chicago estava muito vibrante em termos de arquitetura. No verão de 1874, Sullivan navegou para a Europa e se matriculou na influente Escola de Belas Artes de Paris, onde novamente ficou só um ano, fazendo breves excursões a Florença e Roma. Enquanto isso, quando ele retornou para Chicago, ele trabalhou brevemente como desenhista em vários escritórios antes de ingressar no escritório do seu futuro parceiro, o Adler, em 1879. Essa associação dos dois durou 14 anos e produziu mais de 100 edificações, caracterizadas de forma simultânea por uma estética bastante moderna para a época e bastante ornamentada também. Embora ele tenha escrito bastante sobre teoria e filosofia arquitetônica, ele compartilhava o desprezo do Wright pela educação mais formal. O terceiro, Le Corbusier. O arquiteto urbanista suíço estava a caminho de aprender o ofício de esmaltagem e gravação de estojos de relógio do seu pai, se matriculou aos 15 anos na Escola de Artes e Ofícios da sua cidade natal, lá nas montanhas suíças. 3 anos depois, o seu professor de História da Arte insistiu que ele deveria se tornar arquiteto e ajudou a garantir a sua primeira prática ali nos projetos locais. Seguindo seu conselho, o jovem Corbusier também viajou bastante pela Europa, para cidades como Atenas, Veneza, Viena e Munique, enquanto fazia estágios breves em vários escritórios de arquitetura por onde ele passava. Ele retornou para sua casa em 1912 para ensinar ao lado do seu grande mestre e abrir seu próprio escritório de arquitetura, antes de finalmente se mudar para Paris em 1917. Essa história é muito interessante porque ela continua e ela tem inclusive repercussões aqui no Brasil. Outro arquiteto famoso é o Mies van der Rohe, o homem que cunhou o menos é mais, que a gente tanto conhece por aí. Nasceu numa modesta família de cortadores de pedra na Alemanha, o que significa que ele tinha pouca oportunidade de educação formal. Após estágios iniciais como pedreiro, enquanto estava na escola profissionalizante, o Mies trabalhou para vários arquitetos da sua cidade, esboçando contornos de ornamentos arquitetônicos para grandes edificações, uma tarefa que ajudou ele a refinar suas habilidades de desenho. Ele se mudou para Berlim aos 19 anos para trabalhar para um arquiteto da cidade, mas deixou seu emprego para estagiar com um outro arquiteto que trabalhava mais com móveis na época. A execução impressionante da sua primeira comissão independente, a Riel House, levou outros arquitetos a oferecer para o Mies um emprego no seu escritório. Ele acabou se associando com o Behrens durante 4 anos, ele era membro de grandes instituições na Alemanha e ajudou ele a fazer laços com artistas, artesãos afins que acabavam defendendo um casamento entre arte e tecnologia.
Na época em que ele deixou o escritório do Behrens, em 1912, o Mies já estava estabelecido, lidando com sucesso com várias comissões independentes de casas particulares para a elite de Berlim. E aí a história só cresce e a gente viu aí o Mies projetando sendo autor de grandes projetos que a gente conhece. O Luiz Barragán, o arquiteto mexicano ganhador do Prêmio Pritzker, cujo trabalho foi chamado de minimalista, emocional e meio místico, frequentou a Escola Livre de Engenheiros em Guadalajara, no México, e se graduou em Engenharia Civil em 1923, enquanto continuava trabalhando na direção de um diploma de arquitetura que ele acabou nunca terminando e nunca ganhando. Numa visita à Exposição Internacional de Artes e Decorações em Paris, ele se familiarizou com as obras publicadas do paisagista e ilustrador francês, e 6 anos depois, o Barragán conheceu esse artista e o Le Corbusier em outras visitas para a Europa que ele fez, 2 arquitetos que eventualmente teriam uma profunda influência no seu trabalho. O Tadao Ando, o arquiteto japonês, também ganhador do Prêmio Pritzker, começou como boxeador profissional em Osaka, no Japão, antes que um estudo do seu professor de matemática e de alguns carpinteiros locais despertasse seu interesse pela arquitetura. Esses 2 elementos, matemática e carpintaria, conversam muito na sua arquitetura. Esse foi o ponto de partida. Uma entrevista que ele deu, ele comentou sobre isso. O Ando não podia pagar a educação universitária, então ele embarcou numa longa jornada de autoeducação. Leu muitos livros, frequentou aulas noturnas, visitou muitos edifícios no Japão e no exterior e estudou esses edifícios. Depois de uma série de aprendizados mais informais, o Ando, em 1969, abriu seu próprio escritório de arquitetura com 28 anos. Peter Zumthor, também ganhador do Prêmio Pritzker em 2009, nasceu na Basileia, na Suíça, filho de um fabricante de móveis e seguiu os passos do seu pai. Aprendeu com um fabricante de móveis local durante 4 anos de sua adolescência. Ele continuou sua educação em design na Escola de Artes e Ofícios da Basileia, onde professores da escola da Bauhaus ensinaram ele. Posteriormente, ele retornou para a Suíça em 67 e recebeu emprego no Departamento de Preservação de Monumentos. Levou mais 12 anos para estabelecer sua própria prática, mas o Zumthor se orgulha, de fato, de nunca ter obtido um diploma de arquitetura formal. Para terminar, Walter Gropius, já falamos da Bauhaus, e o fundador dela, simplesmente a escola mais influente para arquitetura, design e arte do período do modernismo. O Gropius era filho de um arquiteto e foi um dos aprendizes do Behrens, que também já apareceu aqui hoje, um dos arquitetos mais reconhecidos na época, com quem o Mies acabou trabalhando. Apesar de ter estudado arquitetura durante alguns anos em Berlim e Munique, ele nunca se formou. Sem diploma, sem licença, e acabou não atuando, né, tanto dentro da área da arquitetura, mas sendo uma grande referência. Aqui no Brasil também temos representantes que o CAL notificaria em segundos hoje em dia. Zanini Caldas, Cláudio Bernardes e João Artacho Jurado. São nomes, né, alguns dos nomes que foram responsáveis por grandes obras arquitetônicas, mas que nunca receberam um título formal. E eu não estou aqui te incentivando a não buscar uma formação acadêmica, viu? Mas esses exemplos mostram que a arquitetura não é só sobre diplomas, mas também sobre visão, sustentabilidade, sensibilidade e capacidade de responder, principalmente aos contextos locais. Esses arquitetos desafiaram regras, sim, mas trouxeram muita inovação, com base em quê? Experiências de vida. Vocês viram quanto a gente falou aqui de que eles viajavam, que eles estavam sempre aprendendo e que tinham muito repertório cultural e principalmente criatividade. Embora a arquitetura como profissão exija regulamentação para garantir segurança e funcionalidade, esses arquitetos abriram portas para discussões sobre criatividade e interdisciplinaridade no projeto. E tu, já pensou que grandes ideias podem vir de qualquer lugar? Se tu curtiu esse conteúdo, deixa aqui um comentário e compartilha com os teus amigos que também são apaixonados por arquitetura. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.